Olá, a TV Assembleia transmite ao vivo, a partir de agora, a reunião extraordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, que vai definir os dias e horários das reuniões ordinárias desta comissão. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos aqui presentes, público que nos assiste pela TV Assembleia. Invocando a proteção de Deus, havendo quórum, declaro aberta a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores. Solicito ao secretário da comissão que proceda à leitura do expediente. Leitura do expediente. Leitura do expediente. As correspondências recebidas não houve no período. As proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período, senhor presidente. Perfeito. Registrando aqui a presença do membro titular, deputado Vandinho Leite, membro suplente, deputado Coronel Wellington, a instalação dos trabalhos, a ordem do dia. Instalação dos trabalhos de definição de dia, horário, local e periodicidade para a realização das reuniões ordinárias. E aí, colocando em debate, eu sugiro aos nobres pares que as nossas reuniões, as ordinárias, elas se realizem às terças-feiras, às 13 horas, no plenário Rui Barbosa, de forma quinzenal. Coloquem em deliberação. Sem discussão, em votação. Eu vou acompanhar o horário sugerido por Vossa Excelência, senhor presidente. Da mesma forma, nós temos a grata satisfação de estar como suplente aqui, participando dessa comissão muito importante para o Estado do Espírito Santo, parabenizando Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, agradecendo ao nosso deputado Vandim também pela participação e dizer que nós somos favoráveis à sua sugestão de dia, horário e do local. Perfeito, aprovado a unanimidade. Então, as reuniões ordinárias desta comissão serão às terças-feiras, às 13 horas, no plenário Rui Barbosa, de forma quinzenal. Ato contínuo, a gente coloca em deliberação a proposta por mim apresentada de uma audiência pública a ser realizada no dia 29 de março, quarta-feira, às 19 horas, no bairro Coqueiral de Aracruz, município de Aracruz, tendo a minha autoria como proponente, registrando a presença da deputada Camila Valadão, que é membro titular desta comissão, em deliberação a proposta de uma audiência pública com o tema da segurança nas escolas no bairro Coqueiral, no dia 29 de março, às 19 horas. E esse tema faço aqui a deliberação já inicio a discussão apresentando a justificativa dessa audiência pública, uma vez que é de conhecimento geral que o bairro Coqueiral ele foi alvo de um atentado que marcou não só a cidade de Aracruz, de onde eu sou natural, como o nosso estado e o nosso país, no final de novembro do ano passado, onde nós tivemos aquele fatídico dia atentado às 2 escolas, vitimando professores e uma aluna. E a partir de então, a segurança nas escolas ela nunca mais foi a mesma. A sensação de segurança em Aracruz, em Coqueiral, e eu acredito que a deputada Camila, que em todo o Estado do Espírito Santo, ela merece a nossa total atenção e, de forma simbólica, nós dialogamos e aí, comunicando aqui à população capixaba, nós dessa comissão dialogamos e, de forma simbólica também, nós colocamos como essa pauta inicial da comissão nessa legislatura, segurança nas escolas, mostrando à população capixaba que também terá toda a nossa atenção no decorrer dos nossos trabalhos. Franqueio a palavra aos deputados. Não pode, por favor. Agradeço que seja bem-vinda a deputada Camila. Deputado Alcântara, acredito eu ser um tema de extrema importância. Na verdade, infelizmente, a primeira audiência em um bairro de uma história mais recente, trágica, de violência
em escolas do Brasil, do Espírito Santo. Quando a gente recorre à memória, a gente vê o que aconteceu em Coqueiral, muito em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Fica muito frequente, infelizmente, em acontecimentos nos Estados Unidos, mas que chegaram aqui ao país e, infelizmente, chegou também ao Espírito Santo. E esse tema é um tema que precisa ser muito visto. Eu me lembro quando eu cheguei nesta casa, em 2006, eu fui presidente da Comissão de Educação durante todo aquele mandato. E ali se tinha, por mais incrível que isso pareça, é claro que acontecimentos como esse, se tivesse vigilante armado, poderia acontecer? Poderia, mas inibia mais. Então, ao longo dos anos, com a evolução dos orçamentos, aí as prefeituras que tinham naquele momento, algumas delas, ou boa parte delas, o Estado tinha vigilância armada em todas as escolas. A partir daí, isso foi se descontinuando e, infelizmente, o que aconteceu ali em Aracruz, no meu entender, poderia talvez não ser totalmente minimizado, mas com certeza a quantidade de mortes que aconteceram ou inibir o crime, eu acredito eu ser possível. Tem um processo no governo estadual dessa discussão de melhorar a segurança utilizando principalmente tecnologia. Eu sou da área de tecnologia e a tecnologia ela funciona muito bem quando ela é aliada, em muitos dos casos, ao trabalho humano, que é o que eu acredito, inclusive disse isso ao secretário de Estado da Educação depois do ocorrido. Mas, assim, é um tema que precisa ser realmente discutido com profundidade, que não é o caso de discutir com profundidade agora, até porque vai ter audiência lá, mas gostaria de dizer que Vossa Excelência acerta o tema, é simbólico essa audiência acontecer no município de Aracruz, no bairro Coqueiral de Aracruz, devido às duas escolas que sofreram ataques, que vidas foram perdidas ali, infelizmente, tanto de professores quanto de alunos. Então, acredito eu ser importante, até para que a gente possa acompanhar de perto o passo a passo do que tem sido feito pelo Estado, principalmente, que nossa questão aqui como deputados estaduais é acompanhar de perto a execução do trabalho do Estado para que não aconteça novamente fatos como aquele. Eu tive 2 vezes com o secretário de Estado de Educação, mas a gente precisa acompanhar de perto para ver a evolução. Tanto naquela escola, porque com certeza ficaram traumas, né? Eu tive acesso a algumas informações, inclusive de reclamações dos professores do formato como a secretaria estava trabalhando naquele momento. Eu liguei para o Vitor, porque tenho pessoas do meu, que Vossa Excelência inclusive conhece, leque de relacionamento ali na região, e acredito eu que a gente precisa acompanhar de perto essa execução para que não aconteça novamente no Estado. Mas parabenizo aí pela discussão do tema, é simbólico, e acredito que eu acertar dessa audiência pública em Coqueiral, devido, infelizmente, a tudo que aconteceu na região. E 4 anos aqui, né, Coronel Wellington, Camila Valadão, 4 anos para a gente discutir a questão da proteção criança e adolescente. Que, claro, tivemos ali alunos, mas não tem como pensar em crianças sem pensar na escola, sem pensar nos professores, sem pensar em todo o ambiente escolar, e acredito eu ser de extrema importância esse debate, senhor presidente. Muito obrigado, nobre. Adianto meu voto a favor aí da audiência. Muito obrigado, nobre deputado Vandinho Leite. Continua franqueada a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas deputados e integrantes desta comissão. Presidente, primeiro eu quero parabenizar pela proposição da audiência pública. Eu quero, inclusive, dedicar essa reunião a Selena, já que estamos na comissão, né, de proteção à infância, que foi a menina vítima dessa barbárie, dessa execução absurda na cidade de Aracruz. Para além da vítima fatal, penso que é fundamental a gente ressaltar que todas as pessoas da cidade de Aracruz são vítimas, ainda que indiretamente,
do massacre de Aracruz. Os professores, a comunidade escolar, obviamente, são os mais impactados, porque perderam seus colegas de trabalho, porque conseguem, estando naquele espaço físico, e, aliás, presidente, sinceramente me questiono se aquele espaço físico deveria continuar como escola, principalmente neste ano. Eu, particularmente, considero a decisão do Estado arbitrária em retomar as atividades escolares naquela escola que vivenciou tudo o que vivenciou, inclusive numa tentativa de ressignificar algo que não deveria ser ressignificado desta maneira. Tenho certeza, nós já, inclusive, agendamos pelo nosso mandato uma ida à escola lá em Aracruz, no dia 24, nós vamos passar durante todo o dia na escola, quero ouvir professores, quero rodar por todo o espaço, quero ouvir a comunidade no bairro, e desde já eu entendo que todos os professores estão muito impactados do ponto de vista subjetivo, psicológico, por estarem atuando naquele espaço de trabalho, meses depois, vai fazer 4 meses agora, é isso? 4 meses agora. Novembro, portanto, 4 meses agora. Por isso eu considero o tema dessa audiência muito importante, não só pela proposição de pensar a segurança nas escolas de maneira geral, mas por simbolicamente fazer naquele local. Então, tem o meu voto, tem o meu apoio. E quero trazer uma outra problemática aqui para a comissão, e que pretendo também sistematizar a partir do nosso mandato. A gente ainda está discutindo qual instrumento, até para trazer de relato para os colegas. Uma escola, a escola... esqueci o nome agora, acho que Iracema. Estive nela na semana passada, mas é tanta agenda, na Serra. Iracema Conceição Silva, bairro Chácara Parreiral, que está sendo ameaçada de violência também. Acho que esse é o caso que Vossa Excelência traz para essa comissão. Muito obrigada, Vandinho, colega. Estive na semana passada em Chácara Parreiral, essa escola que também recebeu uma ameaça. E fiquei muito preocupada ao ir na escola, por constatar a ausência de um conjunto de ações que precisam ser feitas, Coronel Wellington. Como assim? E por isso não quero antecipar o debate da audiência pública, viu, presidente? Mas faço questão de fazer esse registro aqui, porque considero que é grave que depois do massacre de Aracruz não tenhamos ainda um protocolo de prevenção à violência nas escolas, que acione mecanismos, que oriente professores, que acione responsabilidades. Isso é muito grave. Então, assim, seguramente esse é um tema que eu vou levantar na audiência e nós precisamos cobrar que o Estado tenha um protocolo. Quando uma escola recebe ameaça, qual é o órgão da gestão da SEDU que aciona? Esse órgão está articulado com qual instância no âmbito da segurança? Quais são as orientações passadas para os profissionais? Tem gente da SEDU que vai na escola imediatamente? Não tem. Como assim? A escola recebe uma ameaça e tem gente da SEDU que não está na escola imediatamente após aquela ameaça para acolher, prestar solidariedade, dar devidos encaminhamentos? Enfim, é também uma problematização de desabafo. Considero que essa audiência é propícia e seguramente vai abordar todos esses temas que a gente precisa enfrentar no nosso Estado para que tenhamos segurança nas nossas escolas. Agradeço à deputada Camila Valadão e franqueio a palavra também ao deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Com certeza, Vossa Excelência está de parabéns pela escolha do tema no local e com a proposição do significado que essa audiência pública vai ter para aquela comunidade. Com certeza, essa audiência pública ela vai resgatar a presença do Estado num local em que o Estado esteve ausente, possibilitando que toda aquela situação acontecesse, aquela situação desastrosa. E, com certeza, também, após o debate e apreciação das ideias, das reflexões críticas, tem que sair, não só em nome das vítimas, mas em nome da segurança pública do Estado do Espírito Santo nos ambientes escolares, uma carta de Aracruz, né, com proposições diferenciadas, uma vez que o que aconteceu em Aracruz está acontecendo em Chácara Parreiral, não é o diferente do que acontece em diversas outras escolas. E até quando nós vamos viver um faz de conta? Até quando? Até quando o cidadão vai pagar o imposto dele para ter esse imposto de forma retroativa, em forma de investimento, prestação de serviço, inclusive na segurança pública, e não vai ter, não é? Então, assim, é muito importante esse tema, muito importante esse espaço que, apesar de ter 4 meses, mas ainda na mente das pessoas
está muito real, muito próximo do que aconteceu, e eles vão ter a oportunidade de estar demonstrando na prática, em suas palavras, a tensão da violência que eles sofreram, não somente os funcionários, os alunos, os professores, os pedagogos, mas também as famílias, né, do entorno. E nós replicamos o que vai ser discutido lá em Aracruz, também para o restante do Estado do Espírito Santo. Nós temos a convicção de que no Estado do Espírito Santo existe, dentro da Secretaria de Educação do Estado, uma equipe de policiais militares que fazem um policiamento escolar. Então nós precisamos de repensar de que forma isso é feito, porque para tanto o policiamento ostensivo, para o cidadão ou qualquer criminoso que vá até uma escola, ele tem que passar pelo ambiente público. Então, primeiro de tudo, sem entrar no mérito da família, mas é uma falha na segurança pública do Estado, que deveria ter identificado ou abordado e não deixado que essa pessoa, com aquele armamento, fosse até aquela escola. Segundo, é o próprio ambiente escolar, que também deveria ter protocolos, como muito bem falou a deputada Camila, para que preventivamente, né, em termos de informações, porque quando a coisa acaba acontecendo, com certeza já deu alguns indicativos do que está para vir. E a direção da escola, os poderes públicos municipais, estaduais, eles têm obrigatoriamente que antecipar providências para que evite esses determinados desgastes, esse tipo de situação. Então, assim, quando Vossa Excelência faz essa proposição, né, da simbologia desse local, com aquelas pessoas, para aquela comunidade, revela a sua sensibilidade não só para com o tema de segurança pública, mas com as pessoas que viveram aquele fato ali, que com certeza, independente do que cada um faça, nunca mais vai sair da mente das pessoas dali. E que, com certeza, nós estaremos lá, apesar de que nós residimos no Caparal Capixaba, nós somos suplente aqui dessa comissão, mas em razão assim, do tema e da relevância do momento, da simbologia para aquela comunidade e para a segurança escolar, Vossa Excelência está de parabéns pela propositura. Agradeço as palavras do deputado Coronel Wellington. Será muito bem-vindo em Aracruz também e muito poderá contribuir com sua vasta experiência e conhecimento na área da segurança pública. Registro a presença do deputado Lucas Escaramuça, membro suplente desta comissão, mas que nos honra com a presença, e desde já franqueio a palavra também, caso queira comentar sobre a propositura da audiência pública com o tema de segurança nas escolas no município de Aracruz, no bairro Coqueiral, no dia 29. Deputado Alcântara, dizer que me honra muito fazer parte dessa comissão de proteção à criança e ao adolescente, presidido pelo colega. A gente conhece a sua determinação naquilo que você se propõe a fazer, naquilo que você acredita. E desde o início você falou de como você tinha vontade de se entregar ao máximo por esse tempo. Está aí, tem na vice-presidência um deputado extremamente experiente, que eu tenho certeza que vai contribuir com você, comigo, com o coronel, né, com a Camila aqui, que chegamos agora aqui, e muito. E assim, a sua proposta, eu acompanhei o coronel falando, vi que o tom que ele falou, as emoções na palavra, e acho que vai ser um momento importante para o Estado do Espírito Santo, não só pelo que a sua cidade, o Espírito Santo, esse povo viveu, mas também pela simbologia do que aquilo pode significar naquele momento para o Estado do Espírito Santo. Eu acho que a gente pode fazer desse momento, dessa audiência pública lá, um marco de reflexão, de boas políticas públicas, boas ideias a serem tratadas de forma comum, inteligente, desprovido de tudo que não seja efetivamente contribuir com a proteção das crianças, dos adolescentes, do ambiente escolar, professores e da nossa comunidade. Para mim foi uma indicação fantástica,
conte com o meu apoio. Quero estar lá presente no dia dessa audiência pública, contribuindo com Vossa Excelência. Agradeço de igual maneira as palavras do deputado Lucas, registrando que será também muito bem-vindo, e é nosso vizinho, então é mais perto, tem que estar presente, mas será muito bem-vindo. Registrando a presença do deputado Mazinho dos Anjos, nosso presidente da CCJ, agradecer, caso queira depois também estar usando da fala, só comunicar-nos. Muito obrigado. Eu, assim, quero, antes de colocar em votação, gostaria também de registrar, em relação a esse tema, a minha gratidão aos deputados que me precederam na fala, bem como indicativo de apoiamento a essa iniciativa. E eu me recordo perfeitamente do dia em que aconteceu a tragédia. Nós estávamos em uma reunião na sede da Associação do Ministério Público e o telefone tocou e as fotos inevitavelmente foram chegando. Naquele momento eu saí, fui ao local, então eu presenciei um pouco de toda aquela tragédia que foi vivida, ainda o sangue no chão, as pessoas em desespero. Deputada Camila, que falou sobre as professoras. Um professor que me deu aula, ele atua na escola, uma professora que deu aula para minha esposa também atua na escola, então a gente tem vivenciado isso de perto. A avó da Selena é uma amiga pessoal, uma amiga querida. Então a gente tem lidado com essa insegurança, com todos os traumas que esse fato ocasionou em Aracruz, mas principalmente com a insegurança que vem permeando aí ao longo dos dias e que nós não podemos nos silenciar. E isso, de fato, se estende a todos os cantos do Estado, porque o que aconteceu em Aracruz, se não tivermos políticas públicas eficazes, pode vir a acontecer em outro município, inclusive novamente em Aracruz. E aí eu gostaria de deixar registrado, pouca gente sabe, mas teve um outro ato que quase acabou em um atentado recentemente em Aracruz novamente. Então houve uma rápida intervenção, está sob investigação. Então esse tema é muito sensível. Há pouco tempo atrás, como disse o deputado Vandinho, a gente só via isso no exterior. Mas nós já vimos alguns casos no Brasil, em São Paulo, alguns estados, chegou aqui e fico muito grato pela união de não medirmos esforços para que isso não venha a se repetir. Que essas pessoas não tenham partido em vão, que nós possamos lutar, inclusive em homenagem a essas pessoas. E aí gostaria de deixar registrado, por fim, antes de colocar em votação, que já solicitei a equipe, a gente está avaliando a legalidade, para que no dia da audiência pública nós possamos apresentar, de forma também simbólica, mas muito carinhosa, uma proposta de comenda para os estudantes do Espírito Santo, com o nome da Selena Sagrilo, e para os profissionais também, alguma forma de homenagem aos profissionais da educação, no nome das professoras Maria, Cibele e Flávia, que foram vitimadas. Então, quero deixar isso aqui consignado. Dito isso, agradecer de coração as palavras. Pois não, deputado? Pode dar uma sugestão a essa homenagem que Vossa Excelência tem outras homenagens para profissionais ou da educação, mas talvez uma homenagem para boas práticas de prevenção à violência nas escolas. Acho que poderia ser algo, as escolas que fizerem boas práticas de prevenção à violência receberiam essa homenagem. Acho que fica interessante. Perfeito. Obrigado, deputado Vandinho, pelo aprimoramento da ideia. Dito isso, coloco em votação a proposta da audiência pública no bairro Coqueiral, no município de Aracruz, no dia 29 de março, às 19 horas. Já adiantamos o voto aqui, senhor presidente, favorável. Perfeito. Então, a unanimidade, aprovado a audiência pública. No mais, consigo na palavra aos deputados para caso queiram fazer uso em fase de comunicações. Presidente, quero fazer uma sugestão já, não sei como é que a presidência está pensando, né, em organizar em termos aí depois os demais temas para as próximas reuniões. Desde já eu queria ressaltar a importância da gente conhecer a rede de atendimento, de proteção
a crianças e adolescentes no estado do Espírito Santo. Acho que um dos nossos objetivos é como contribuir nesse fortalecimento. Desde já, eu queria deixar um pedido que nós pudéssemos, não precisamos deliberar isso nesta reunião, mas que possa ser tema, enfim, em outras. Por exemplo, pensar uma visita da comissão à DPCA, que é a delegacia, não que este seja um único espaço, mas considero que esse é um espaço já historicamente emblemático no estado do Espírito Santo, e acho que a gente precisa conhecer as condições, até para a gente fortalecer esse atendimento, principalmente às crianças que são vítimas de violência. Óbvio que quando a gente pensa em infância é muito mais amplo do que isso, né? Mas, enfim, o atendimento às vítimas de violência carece de nossa parte um empenho grande. Então, eu já deixo como um tema para a gente poder pensar aí posteriormente. Registro e agradeço as proposições da deputada Camila. Continua a oportunidade para fala em fase de comunicações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Convido os pares para a próxima, que ocorrerá a hora regimental, agradecendo a presença de todos e a companhia através da TV Assembleia. Boa tarde, que Deus abençoe. Você acompanhou agora a transmissão da reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, que deliberou a realização de uma audiência pública em Coqueiral de Aracruz, a ser realizada no dia 29 de março. Coqueiral de Aracruz é o local onde fica localizada a Escola Estadual Primo Beach, que foi vítima de um atentado, que matou 4 pessoas e deixou outras 12 feridas em novembro do ano passado. A audiência pública vai debater simbolicamente o assunto segurança nas escolas. Para mais informações, acesse o nosso portal, acompanhe as nossas redes sociais e assista às 10 horas da noite o jornal Panorama, TV Assembleia, mais perto de você.